Irmãos, nós precisamos compreender que temos, através de Jesus Cristo, uma nova vida. Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida, e essa vida abundante, essa vida cheia de paz e tranquilidade. E é fato que isso vai haver um dia a consolidação, que não acontecerá aqui na terra. Então, um tema para este sermão: a religiosidade tem levado o povo de Deus ao conformismo. A religiosidade tem levado o povo de Deus ao conformismo. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos deixar levar pelo mundo, pelo que o mundo tem tentado impregnar. Nós somos uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja verdadeira, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a finalidade que ele veio aqui na terra. De fato, implantar o cristianismo, implantar as coisas dos céus, trazer aqui para que pudéssemos ter conhecimento, para que pudéssemos ter uma bússola, para que pudéssemos ter um norte e sabermos como as coisas vão se processar nos céus. Quando nós somos crianças e a mãe, o pai vai visitar uma outra casa de família, geralmente acontece dos pais orientarem as crianças. Olha, quando chega lá, você precisa se comportar dessa forma. Você, fulano, que gosta de fazer isso, não faça. Ou seja, há toda uma parte preliminar de orientação como a criança deve proceder naquela casa em que vai visitar. E nós, cristãos, precisamos também fazer isso. As recomendações estão na palavra de Deus. As recomendações estão nos ensinos de Jesus Cristo. Faço referência no que eu falei hoje de manhã sobre a didática de Jesus Cristo compilada ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Poderíamos, irmãos, nos ater a isso, lermos os ensinos de Jesus Cristo, essa linda compilação chamada Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde tem esses ensinamentos. Ou seja, estaremos de fato nos preparando para chegarmos na casa do Pai, na maneira que é exigida pelos céus. Se olharmos ao nosso redor, percebemos quantas coisas entristece ao nosso Deus. A cada dia que passa, o mundo, ou seja, a sociedade em geral, está cada vez mais longe de Deus. Isso é fato. Essa pandemia acontecendo, eu creio e tenho repetido isso, ela tem que ter uma serventia grande para a nossa vida, principalmente para a nossa vida espiritual. Porque vamos olhar para o material, para o físico, para os objetos e notar que não tem valor algum. Mas a nossa vida tem valor. Há um corinho que nós cantamos: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então precisamos compreender isso. Eu sou importante, eu sou a menina dos olhos de Deus. Não vamos nos deixar levar pelo que o mundo tem tentado de fato impregnar. Muitos se preocupam apenas em si mesmo, em aproveitar a vida, abre aspas, não é? Se satisfazendo com os prazeres que o mundo oferece e que estão em desacordo com a vontade de Deus. Uma vez um colega chegou para mim e disse: se eu tivesse o que tu tem, eu estaria em tal canto. Se eu tivesse o que tu tem, eu estaria fazendo tal coisa. Veja a mentalidade. Olha em que estão depositando a fé. Ou seja, achando que o mundo ou alguma condição pode trazer benefícios. E talvez até traga, mas benefícios passageiros. Benefícios que logo vêm e vão embora. Mas nós, meus irmãos, não precisamos ser apenas religiosos. Nós precisamos sermos crentes autênticos, cristãos autênticos e verdadeiros, que escutam, que dão ouvido à voz de Deus, que praticam a palavra de Deus. É fácil, pastor? Não é, mas é necessário. É necessário. Ou seja, todos esses ensinamentos precisam ser subsídios
para a nossa vida espiritual. Caminhar com Jesus Cristo é estar ouvindo a Jesus Cristo. Caminhar com Jesus Cristo é de fato pegar na mão dele. E aí estaremos caminhando em meio a toda e qualquer situação que venha a acontecer na nossa vida. Mas, para todo aquele que vive no conformismo, o pecado virou algo comum. Não deixe o pecado virar algo comum na sua vida. Pecado é o que separa o homem de Deus. O profeta disse: as vossas iniquidades são o que fazem separação entre Deus e você. Então nós precisamos abominar o pecado. Já vi uma pessoa dizendo: fulano tem um pecado de estimação. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Pecado de estimação. Estimar somente a Deus. Louvar a Deus. Abominar, repreender o pecado. Quem não cumprir todos os mandamentos, você cumpre 99 e não cumpre um, você é réu de todos. Então precisamos se apegar a Jesus Cristo, aquele que cumpriu, aquele que humanizado como homem, foi tentado e não cedeu. Eu preciso imitá-lo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o mundo vai tentar de todas as formas me sufocar, mostrando os prazeres que o mundo pode oferecer. E muitos se deixam levar. E não se engane, às vezes dentro da igreja, às vezes participando até na parte administrativa, mas se deixando levar pelas coisas do mundo. E mundo, nós sabemos que quando a palavra de Deus diz coisas do mundo, é do adversário, é do inimigo, é de Satanás. Porque ele tenta fazer essas intervenções, ele tenta desestabilizar o alicerce da sua vida espiritual, o alicerce da sua vida familiar, o alicerce da sua vida moral, da ética, de N coisas. Satanás de fato quer que isso aconteça, para que não venhamos a servir a Deus como devemos servir como verdadeiros cristãos. Certamente você conhece a história de Jó, sabe o que aconteceu. E Satanás mexeu, de fato, com a vida dele. Claro, com a permissão de Deus. Não toque na vida dele. Mas Jó foi justo, Jó foi fiel. E tenho certeza, digo sem medo de errar, que nem eu e nenhum de nós passamos pelo que Jó passou. Ao ponto de dizer assim: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Situação péssima, mas louvando e agradecendo a Deus. E é assim que devemos agradecer. Eu não tinha nada. Hoje eu tenho tantas coisas. Se você aí, meu irmão, minha irmã, fizer um retrospecto na sua vida, você vai analisar isso. Eu não tinha. Nu. Todos saíram do ventre da mãe. E conseguimos tantas coisas. Então, eu não mereço nada. Deus é benevolente para comigo. Deus é benevolente para você, meu irmão. Repito, não precisa de religiosos. Essa religiosidade fajuta não funciona. Jesus Cristo abominou esse tipo de coisa. Chamou-os de hipócritas. A palavra que ele usou foi essa: hipócritas. Vocês dão até o dízimo do cominho, das hortaliças, mas negligenciam o principal. E muitos estão agindo desse expediente. Ser um dizimista é cumprindo sim a palavra de Deus, mas ser um dizimista não é o passaporte para os céus. Fazendo isso como se estivesse cumprindo apenas uma tabela. Ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. De forma errada, acabam se esquecendo de Deus e corrompem-se e praticam a abominação. Lá em Salmos 14, no verso 1, diz o seguinte: diz o tolo em seu coração: não há Deus. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém, não há um só que faça o bem.
Meus irmãos, precisamos praticar o bem. Precisamos praticar a palavra de Deus. Ser cristão de fachada não funciona. Não funciona. Precisamos fazer isso do íntimo do nosso coração. E eu fazendo, eu estou representando os céus. E você fazendo, está representando os céus. Conta-se que um jovem estava chegando em uma nova cidade pequena para residir, havia sido transferido. E quando ele chegou naquela cidade, viu um senhor, um sábio, que estava ali na entrada da cidade. E ali próximo estava um rapaz conhecido desse sábio, carpindo mato com a sua enxada. E aquele jovem chegou e disse: boa tarde, senhor. Disse: boa tarde, meu filho. Veja só, eu estou vindo residir aqui nessa cidade, nunca ouvi falar, mas fui transferido. E eu venho de uma cidade onde nasci, onde todas as pessoas são amáveis, onde todas as pessoas são educadas, onde nós nos tratávamos tão bem. E eu vim residir aqui. Como são as pessoas daqui desta cidade? O sábio olhou para ele e disse: meu filho, aqui nessa cidade é do mesmo jeito. Todo mundo se trata bem, todos são amáveis uns com os outros. E aquele jovem que chegou para morar continuou adentrando a cidade super feliz. E aquele rapaz que estava ali carpindo mato ficou só olhando para o sábio. Coincidentemente, passando mais um pouco do tempo, chegou outro jovem. Ele disse: boa tarde. Ele disse: boa tarde. Se eu venho morar nessa cidade. E mas eu gostaria de saber como são as pessoas aqui. E o sábio olhou e disse: por que, meu filho? Porque de onde eu venho tem muita confusão. Na minha cidade o povo não se dá bem, briga direto, é muita confusão, muita encrenca, muita fofoca. Como é o povo daqui dessa cidade? O sábio olhou para ele e disse: meu filho, aqui nessa cidade também o povo é fofoqueiro, tem muita confusão, o povo briga demais uns com os outros. E ele disse: vige. Quando aquele jovem saiu, que estava com a enxada, jogou-a no chão e disse: como pode o senhor estar inventando conversas? A um o senhor disse que nós aqui da nossa região vivíamos bem, vivíamos em paz, eram cordatos uns com os outros. Ao outro o senhor disse que tinha confusão, que tinha briga. Por que o senhor disse isso? Ele olhou para aquele jovem e disse: meu filho, nós é que fazemos o lugar aonde estamos. Eu espero que você tenha entendido esse exemplo. O que depender de você, faça. Você quer paz? Promulgue a paz. Você quer amor dentro da sua casa? Faça com que o amor funcione. Promulgue o amor. Você quer tranquilidade? Promulgue a tranquilidade. Faça o lugar aonde você está. Repito, não deixe o mundo impregnar estas coisas na sua mente. O apóstolo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogar não é um pedido convencional. Rogar não é falar por falar, pedir por pedir. Não, rogar é além. É mais do que isso. Paulo estava dizendo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional, ou seja, consciente do que está fazendo. Lá em uma das congregações em que o meu sogro tinha, o saudoso pastor Paulo Stauchus, em uma das congregações tinha um rapaz que, naquele tempo a gente dizia assim, é fraco do juízo. E ele não perdia um culto. E eu, jovem, acompanhava o pastor Paulo e achava aquilo interessante. Sabe por quê, irmãos? Não tinha um momento que aquele rapaz abrisse a boca para dar um glória, um aleluia e um amém na hora errada. Ele abria a boca no culto e dava um glória, dava um aleluia e um amém na hora certa, na hora correta. Em contrapartida, muitos irmãos dentro da igreja
Davam glória, um aleluia, um amém, sem ter nada a ver com o contexto que o preletor estava falando. E nós precisamos entender isso. O culto precisa ser racional. Você precisa ter entendimento do que está fazendo e do que está ouvindo, havendo assim essa reciprocidade. É o culto racional. Eu sei a quem estou prestando o meu culto. Você precisa saber a quem você está prestando o seu culto. Eu digo isso com dor no coração, porque isso acontece às vezes aqui na nossa igreja. Às vezes no momento de oração, pessoas aproveitam para dar um recado, pessoas aproveitam para se levantar e sair. Será que você está conseguindo raciocinar o peso disso? Momento em que dizemos, vamos conversar com Deus, e aí começa um frenesi, um movimento. Como pode? Isso não é culto racional. Isso é coisa que acontece no mundo. E olha lá, que dependendo do local você não faria isso. Por uma questão de educação, por uma questão de ética. Se tiver num auditório, uma grande autoridade falando, você não faria. E por que, conversando com Deus, nós fazemos? Que cada um pense, porque isso são atos vindo do mundo. E aí nos torna meramente religiosos. A sociedade pode até ter esquecido o seu Criador, mas nós podemos fazer a diferença, renovando a nossa mente através da palavra de Deus e buscando ao Senhor, sendo luz e sendo sal. O cristão, aquele que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, precisa replicar, precisa repassar, precisa mostrar aos outros que não têm conhecimento da palavra o que é a verdadeira palavra de Deus, sendo como luz, sendo verdadeiros holofotes que vão brilhar a luz dos céus, sendo sal, fazendo a diferença. Cuidado, tem muito sal por aí que se tornaram insípidos. Tem muito sal por aí que se tornaram sem gosto. E sabe para que serve? Absolutamente para nada. Serve para pisar. Permitam-me dizer essa explicação aqui, porque quando a gente fala isso, hoje no tempo de hoje a gente está acostumado com o sal, com o salzinho granulado, passado em várias peneiras fininhos. Mas as pedras de sal, e tinham grande valor, a palavra salário vem do grego salarium, e é de sal, porque o pagamento era com sal. Para você ter ideia de quão era difícil conseguir o sal, se pagava com pedras de sal. E a pedra de sal era colocada na água para ela ir tirando o sal, fazendo as comidas, as coisas, mas chegava ao ponto de tanto aquela pedra ser colocada na água, que ela já não salgava mais a água. E aquela pedra não servia mais. E eles utilizavam para quê? Para as calçadas, para as ruas. Por isso que a palavra de Deus diz, se o sal se tornar insípido, para nada serve, a não ser para que seja colocado e para que os homens o quê? Pisem em cima. E você não quer ser pisoteado. Eu não quero. Então seja um sal que dá gosto. Que possamos dar gosto ao mundo através dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, proliferando assim a palavra de Deus. Assim não podemos ser amigos do mundo. Aquele que quer ser amigo do mundo, Tiago 4,4 vai dizer isso, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Cuidado com o que é que tem. Cuidado com tem nada a ver. Às vezes a gente utiliza essas duas frases. O que é que tem? Não tem nada a ver. Fulano faz. Na igreja de fulano tem. Cuidado. A nossa vida de fé, de regra e de prática precisa ser regida pela palavra de Deus. E não pelo que fulano fez, pelo que fulano diz e da maneira que fulano implantou. Palavra viva e eficaz. Faço referência ao que o pastor André falou aqui dos 100 anos da nossa igreja. Nós somos a igreja que tem mais igrejas no Brasil? Provavelmente não. Há algumas com menos, ou seja, com 40 anos aproximadamente, igrejas neopentecostais, que têm um número de igrejas muito grande, até fora do país. Nós somos a que tem mais membros dentro, comporta aqui do nosso templo? Certamente que não. Mas, se você analisar 100 anos, é um bom tempo.
uma igreja quase que centenária, mas que não tem deixado ser utilizado aqui nesse púlpito palavras que venham denigrir a imagem de Deus. Temos esse cuidado, esse zelo. Ore pelo pastor Samuel, ore por nossas vidas, que temos essa responsabilidade de estarmos apacentando, de estarmos alimentando as ovelhas. Como eu disse anteriormente, dói no coração a gente olhar e ver a igreja vazia. Mas a alegria é que certamente há um número muito grande de irmãos conectados nesse instante. Então ore por nós, para que esse alimento venha dos céus, para que esse pasto realmente seja um pasto verdejante. Para finalizar, e isso eu já presenciei, esse fato que eu vou contar eu já presenciei. Como todos sabem que me conhecem, nasci em uma cidade pequena, uma infância dentro de sítios, e eu vi uma vez um jumento comendo um pedaço de papelão. Fiquei meio que... E falei para um tio meu que ali estava, não, pode deixar, não tem problema. Eu disse, meu Deus, um jumento comendo um pedaço de papelão. Mas você sabe por que ele estava comendo um pedaço de papelão? Porque ao lado dele não havia uma toceira, permitam-me dizer isso, de capim verde. Tenho certeza, se ali tivesse um pedaço de papelão e um capim bem verdinho do lado daquele papelão, certamente ele iria para o capim. Você tem, meu irmão, um pasto verdejante. Não vá comer o papelão que o mundo tem colocado na sua frente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que você tenha sido abençoado com essa meditação. Repito o verso de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Se você aí em casa puder ficar de pé, junto com a sua família, nós vamos estar orando, e após a oração estarei assim devolvendo a palavra para o pastor André e também o pastor Samuel, que estará assim concluindo o culto desta noite. Grandioso e eterno Deus, querido Pai que estás nos céus, obrigado, Deus, porque um dia o teu filho veio a este mundo, se fez homem, esteve no nosso meio. Obrigado, Deus, porque ele trouxe ensinamentos dos céus. Obrigado, Deus, porque ele nos orientou. Obrigado pela vida dos apóstolos. Obrigado, Deus, por todos que escreveram essa palavra inspirada e vinda dos céus para servir como bússola, como orientação para nós. Vivemos momentos tempestuosos, mas nós cremos que a tua mão sendo estendida, a tempestade vai passar. Como ouvimos nessa noite, Deus, que haja renovação nas nossas mentes, que não nos deixemos levar pelas coisas do mundo. O pasto verdejante está para cada um de nós, que possamos, Deus, nos alimentar desse bom alimento. Deus, obrigado pela tua bondade, pela tua benevolência. Obrigado pelas tuas infinitas misericórdias para cada um de nós. Tem compaixão de cada um. Obrigado pelas famílias que nesse momento estavam e estão conectadas conosco. Que a tua palavra fique guardada em cada coração, pois é no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, que nós te oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.